Então, galera, questãozinha cheia de veneno, tá? Acrescentando-se dois novos elementos a um conjunto A, verificou-se que o número de subconjuntos de A teve um acréscimo de 384. Quantos elementos possuía originalmente o conjunto A? Galera, primeiro, né, lembrando que a formulazinha para calcular o número de subconjuntos, né, o número de partes de um conjunto, é sempre 2 elevado ao número de elementos de A. É importante aqui, galera, que vocês tenham um certo conhecimento das notações, certo? Número de partes de A e 2 elevado ao número de elementos de A, para que não embace a tua vida, né? Dá uma estudada nas notações, galera, para não se perder, né? Então vamos lá, cara. Seguindo o problema, cara, vamos pegar a mesma fórmula, ó. Número das partes de A, ou seja, o número de subconjuntos de A, é sempre 2 elevado ao número de elementos de A, certo? Agora vamos ao problema. Acrescentando-se dois novos elementos a um conjunto A, ou seja, o número de elementos de A é isso aqui, ó. Acrescentando dois novos elementos, ou seja, tu bota mais dois aqui, ó. Verificou-se que o número de subconjuntos, isso é o número de subconjuntos, ó. Número de partes de A teve um acréscimo de 384. Sacaram o primeiro veneninho? Acrescentando-se dois elementos ao número de elementos de A, temos um acréscimo de 384 nas partes de A. Prontinho. O que tu tem? Um sisteminha. Fechou? Galera, notem. Ele está afirmando aqui, ó, que o número de partes de A é 2 elevado ao número de elementos de A. E que número de partes de A mais 384 é igual a 2 elevado ao número de elementos de A mais 2. Se tu passar esse 384 para o outro lado aqui, ó, tu vais ter uma vez aqui, ó, o número de partes de A que vale isso e o número de partes de A que vale aquilo ali. Aí é só igualar as duas equações. Como assim? Número de partes de A, vamos pegar essa equação aqui, galera, ó, mais 384 é igual a 2 elevado ao número de elementos de A mais 2. Passa o 384 aqui, ó. Então nós temos que o número de partes de A é igual ao número de 2 elevado ao número de elementos de A mais 2 menos 384. Agora vamos lá. O número de partes de A é 2 elevado ao número de elementos de A. O número de partes de A é 2 elevado ao número de elementos de A mais 2 menos 384. Ou seja, 2 elevado ao número de elementos de A é igual a isso aqui. Porque os dois são partes de A. Sacou? Fechou. Agora, galera, aqui, ó. Esse é o segundo veneninho, né? O terceiro veneninho é saber trabalhar com propriedade de potência, cara. Porque aqui, ó, tá resolvido. Isso aqui não tá resolvido, ó. Tu tens 2 elevado ao número de elementos de A mais 2. Na verdade, tá resolvido, né? Tu manteve a base e somou os expoentes aqui, ó. Então eu vou voltar, né? Eu vou desresolver, digamos assim. Então 2 elevado ao número de elementos de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A vezes 2 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, se tu mantém a base aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes, ó, número de elementos de A mais 2. Tu só retornou, né, a situação anterior, ó. Então isso aqui vai virar um 4. Então a gente vai ficar com 2 elevado ao número de elementos de A igual a 4 vezes 2 elevado ao número de elementos de A menos 384. Galera, tu pode fazer isso direto, mas eu vou usar uma técnica aqui que a gente conhece como incógnita auxiliar. Geralmente a galera erra quando faz 4 vezes 2 aqui, ó, e faz 8 elevado ao número de elementos de A. Gente, não dá. Tu não pode fazer 4 vezes 2 aqui, ó. Porque isso aqui, na realidade, não é 2. Tu não sabe quanto é isso aqui. Porque isso é 2 elevado ao número de elementos de A. E não esqueça, na ordem de resolução, primeiro tu resolve a potência. Depois tu resolve a multiplicação. Como tu não consegue resolver a potência, tu tens que tudo isso aqui é uma incógnita, que eu vou chamar de uma incógnita auxiliar qualquer, para a gente não se confundir copiando esse 2 o tempo todo aqui, ó. Então eu vou trocar o 2 elevado ao número de elementos de A por um y. Lembrando, cara, isso tudo aqui, ó, é como se fosse uma incógnita. Tu tem que resolver primeiro a potência. Como tu não consegue resolver essa potência aqui, tu não pode resolver ela, então tu coloca ela como uma incógnita auxiliar, y. Fechou? Agora dá-lhe. Número de elementos de A, 2 elevado ao número de elementos de A é y.
e 2 elevado ao número de elementos de A, trocamos por Y. Então nós vamos ficar com Y igual a 4Y menos 384. Com a incógnita auxiliar, tu consegue verificar melhor a tua situação. Passa esse cara para cá e tu vai ficar com menos 3Y, igual a menos 384. Então a gente sabe que Y é 384 sobre 3, que é 128. Só que detalhe, fica esperto, ele pode botar o 128 como alternativa, tá longe, não botou, mas ele pode botar. Não queres achar o valor do Y, cara. Para não se confundir na hora dos cálculos, tu trocou o 2 elevado ao número de elementos de A por Y. Isso aqui é 2 elevado ao número de elementos de A, porra. Então retorna a situação. 2 elevado ao número de elementos de A é 128. Fatora, e tu sabes que 128 é 2 elevado à sétima. Então o número de elementos de A é 7. Queridos, qualquer dúvida, deixa ali nos comentários. Lembrando que essa é uma questãozinha venenosa. Dá um like, se inscreve no canal, ali embaixo tem um botãozinho para te se inscrever. Ajuda o canal a crescer. E também segue nosso Instagram. Obrigado, galera. Abraço.